Nós que cá chegamos, página 51, quer dizer, eu acho que eu nem vou começar daqui, irmãos, porque na semana passada nós iniciamos aqui na página 37, né, o capítulo 6, um assunto, mas eu acho que eu não concluí ele, né? Que foi sobre a constituição do homem. Vocês lembram ou não? Dicotomia. Isso, só falei do monismo, né? É. Só do monismo, não foi? Não, você chegou a falar do... Dicotomia e tricotomia também? Não, acho que você não falou da dicotomia, mas tricotomia você falou. Não, contrário. Você falou da dicotomia. Dicotomia, isso é. Não falou da... Que é a sequência, inclusive, aqui, né? A página 38. A página 38. É sobre a alma, o espírito, Isso, o corpo. Exato. Você falou sobre todos, só faltou da tricotomia. Isso, exato. Isso. Página 38 vai falar sobre o monismo, né? Os monistas, a teoria monista. Eles defendem então que o homem ele não tem essa possibilidade de ter esses aspectos ou essas divisões, né? Tanto é porque a palavra mono quer dizer um mesmo, né? Ou seja, o homem somente como sendo uma parte. O dicotomismo, os dicotomistas, eles vão dizer que o homem aí tem duas divisões, né? Seja ela material ou imaterial. Quando aparece a palavra alma ou espírito, dizem os dicotomistas que é a mesma coisa. São termos intercambiáveis que eles dizem, né? Ou seja, eles querem dizer a mesma coisa com termos diferentes aí. Então, alma e espírito para eles são a mesma coisa. E aí na página 40, a gente tem aqui os tricotomistas, que são aqueles que acreditam que há três aspectos na constituição humana, ou seja, espírito, alma e corpo, né? E aí o texto, inclusive, os dois textos principais que são pegos são 1 Tessalonicenses 5:23, né? Que diz lá: "E o mesmo Deus de paz vos santifique em todo espírito, alma e corpo, e conserve plenamente irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor." E o Hebreus 4:12, né? Que a palavra de Deus é como espada de dois gumes, mais afiada do que espada de dois gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas. Então, os dois textos principais aí, entre outros. O Eclesiastes não pode usar para sustentar essa... A tricotomia? É. Eclesiastes, mas qual passagem? Aquela do pó, o corpo volta ao pó, que o Deus e o espírito... Que ele fala de uma forma poética, não pode usar? Não, até poderia, mano. Até poderia. Mas aí o que acontece? Por exemplo, o dicotomismo também pode usar essa passagem, porque lá está falando de espírito e de corpo, né? Espírito e corpo, você entendeu? Então pode ser usada ou não. A questão é assim, há essas duas possibilidades, né? Na verdade vos digo que, assim, de fato o homem não pode ser dividido, isso é um fato, o ser humano. O ser humano é um só. Se você conseguir dividir, ele deixa de ser ser humano, né? Então não tem como. Mas para que a gente assim resolva ou tente resolver, é bom a gente considerar que o ser humano é parte material e parte imaterial. A materialidade chama-se de corpo e a imaterialidade a gente chama de espírito e alma, tá certo? Espírito e alma, que de fato são indivisíveis, é um só. Espírito e alma é um só, que diz respeito à imaterialidade do homem. Agora, aquilo que eu compreendo, que é inclusive que está proposto também no material de vocês, no nosso material, é que de fato a alma diz respeito às faculdades do homem, né, que se comunica na terra, que ela permanecerá no céu como consciência, tá certo? Mas aqui na terra ela faz uma intermediação entre aquilo que é espiritual, ou seja, o espírito, e aquilo que é material, ou seja, o corpo. E aí usa o que? Assim, faculdades da alma: visão, audição, tato, olfato e paladar. Isso são os cinco sentidos da alma, né? Ou faculdades da alma. E aí o corpo então é regido pela alma, que é a consciência, que é o próprio eu. Lembra que eu falei para vocês na aula passada? Quer dizer, nem lembro se falei, mas se não falei devia ter falado. Se não falei, eu falo hoje. E quando a gente pega o texto bíblico, a palavra alma vai aparecer em 5 significados diferentes. Falei isso para vocês? Não? Então, quando aparece, por exemplo, lá em Gênesis 46, capítulo 46 de Gênesis, deixa eu ver lá o versículo exato. Gênesis, capítulo 46, versos de número 26 e 27.
A palavra alma aqui já tem versões que elas vão já trazendo o significado, né? Mas a maioria das versões vai falar alma. Mas, Gênesis capítulo 46, verso 26 e 27. Essa versão e muitas versões vão trazer alma, outras já vão trazer pessoa, que é o significado mesmo. Então alma aqui aparece como significado de pessoa, tá? Verso 26. Todas as almas que vieram com Jacó ao Egito, que descenderam dele, foram as mulheres dos filhos de Jacó, todas foram 66 almas. E os filhos de José, que lhes nasceram no Egito, eram 2 almas. Todas as almas da casa de Jacó que vieram ao Egito foram 70. Então almas aqui, irmãos, equivalente a pessoa, tá certo? A palavra alma nesse contexto equivalente a pessoa. Então o primeiro significado que a gente percebe, alma, pessoa, tá bom? O segundo significado está lá de alma como sangue, né? Lá em Levítico, capítulo de número 17, verso 10 e verso 11. Então alma aqui vai aparecer como um significado, como um sentido de sangue, né? De sangue. Então a primeira pessoa, a segunda, tudo é palavra alma. Se você pegar lá no hebraico vai estar nefesh, é alma, não tem diferença nenhuma. A palavra é única. Como por exemplo a palavra para espírito no grego é pneuma, não difere espírito do homem, espírito de Deus ou espírito imundo. O que vai diferir é o contexto que ele está inserido, tá certo? Né? Ruá, no caso ruach ou ruá no hebraico, que é espírito. A alma no caso lá é psique. Também a alma lá, a palavra é única, é o contexto que vai decidir. Oi? Psique na língua grega, né? Aparece no Novo Testamento. Então são 2 palavras, o grego e o hebraico. Então o hebraico para espírito é ruá e pneuma no grego. O alma no hebraico é nefesh e no grego é psique. E significa paracleto? Paracleto é consolador. A diz respeito ao Espírito Santo, mas no sentido como consolador, né? Advogado, consolador, tem esses significados aí. Tinha essa palavra, eu achava que era sobre Não, fala sobre a pessoa do Espírito Santo, mas nesse sentido aí, como advogado, como uma pessoa que é colocada ao lugar de outra pessoa para ajudar, é um advogado, uma pessoa que consola, uma pessoa que ajuda, uma pessoa... O sentido da palavra paracleto é mais ou menos isso aí, entre outros, né? Mas então, irmãos, vamos lá para a gente não perder aqui o fio da meada. Então, o segundo sentido aqui é sangue. Verso 10. E qualquer homem da casa de Israel, dos estrangeiros que peregrinam entre vós, que comer algum sangue, contra aquela alma que comer sangue, eu porei a minha face e a extirparei do seu povo. Porque a alma da carne, ou seja, a vida da carne, ou o sangue no sentido como vida, tá? Está no sangue, ó. A alma da carne, ou seja, a vida da carne está no sangue, pelo que vou tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará a expiação pela alma. Quando eu falei sangue, é também sinônimo de vida. Porque o que é a vida do corpo? Onde está a vida do corpo? O sangue. O que é o sangue? É o princípio ativador, né? Ou o princípio animador do corpo. É animador como a alma. Então, ânima, ânimo, vida. Então tudo isso é interligado no conceito, tá, irmão? A palavra vai ter lá a sua etimologia, mas o conceito é esse. Então a vida do corpo está no sangue. Então aqui aparece o significado de alma, o segundo significado de alma como sangue, referindo-se à vida do corpo. Mas aí tem o terceiro significado da alma, que a gente encontra lá em Eclesiastes, livro de Eclesiastes, livro de Salomão, né? Do pregador, Eclesiastes. Se eu achar Eclesiastes aqui, Eclesiastes, capítulo de número 3, versículos de número 18 até o 21, irmãos, tá? Então, o primeiro significado, pessoa, o segundo, sangue, né? Ou vida. O terceiro aqui agora como fôlego de vida, tá? Ou seja, vida biológica, fôlego de vida. Então, o terceiro significado da palavra alma na Bíblia aparece como fôlego de vida.
E aí, nesse sentido, os homens e os animais têm o mesmo. Quando Deus ele cria o homem, ele sopra nas suas narinas o fôlego de vida, né? Então é a vida biológica, vai referir à vida biológica. Disse eu no meu coração, é por causa dos filhos dos homens, para que Deus possa prová-los e eles possam ver que são em si mesmos como os animais. Porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais. A mesma coisa lhe sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego. No caso, todos têm a mesma alma. E a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidade. Todos vão para um lugar, todos são pó, e todos ao pó tornarão. Quem adverte que o fôlego dos filhos dos homens sobe para cima, e que o fôlego dos animais desce para baixo da terra? Então o questionamento aqui do Salomão é justamente essa. A vida animal, a vida biológica, a vida física dos homens e dos animais não tem vantagem nenhuma, porque o fôlego de vida, quando morre um e morre o outro, se vai da mesma forma, tá certo? Quarto sentido, então, como alma, como entendimento, irmãos. Então vamos lá para... Eita, meu pai, deixa eu ver se eu lembro. Romanos, irmão. Deixa eu ver se eu lembro aqui, é isso mesmo. Romanos, capítulo 2. É que aqui é ao vivo, né, mano? É ao vivo, então é assim, né? Eu pensei que tinha falado isso aqui, mas vamos lá. Então, Romanos, capítulo de número 2. A alma como consciência, tá? Quarto significado na palavra alma, que aparece na Bíblia, é consciência, entendimento, né? Que é o chamado psique mesmo, de onde vem a palavra psicológico, aquilo que é a nossa mente, né? Então, no capítulo 2 de Romanos, versículos de número 14, 15, vai dizer assim: porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente com a sua consciência, e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo. Então, três palavras aqui que elas são sinônimos: coração, consciência e pensamento. Quando a Bíblia fala também de coração, na grande maioria das vezes, refere-se ao entendimento, tá, irmãos? Coração e entendimento, né? O que diz o Provérbios 4, 23? Quem lembra desse texto aí? De tudo que se deve guardar, guarda teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Ou seja, do entendimento, da consciência, dos pensamentos. Então a quarta palavra, o quarto significado da palavra alma é consciência, entendimento, pensamento, tá certo? E aí o quinto significado da alma é a vida em si, a parte material do homem, tá certo? Esse seria o significado. Não lembro não. Depois se eu lembrar eu passo para vocês. Não lembro, porque tudo aqui eu puxei de memória, irmão. Mas esses são os significados. Então a gente tem que prestar atenção quando fala de alma. Por exemplo, lá em Hebreus 4:12, né? Que a palavra de Deus penetra até a divisão da alma e do espírito. Então está falando que a palavra de Deus vai no âmago do ser humano, lá onde o ser humano, ele é mesmo ele, é o eu, a alma aqui como eu, como ego, tá? A alma como sendo a própria pessoa, a identidade da pessoa. Então é a alma nesse sentido aí, né? Como o ser humano. E aí nesse sentido, a alma ela permanece para sempre, a consciência das pessoas. Na eternidade, no céu, nós teremos a nossa alma, porque os testemunhos de Jeová, eles dizem que haverá o sono da alma, né? Ou seja, que na eternidade nós estaremos inconscientes. Quando o Salomão diz lá em Eclesiastes que não haverá mais lembranças lá no futuro, ele não está falando que a memória será apagada. Ele está inclusive fazendo aí justamente essa comparação, né, entre os animais e os homens. Biologicamente, então não há essa memória física e biológica, mas a consciência permanecerá. Como que a gente sabe disso? Entre outras passagens a gente vê aquela, não é parábola, é contado como parábola, mas não é parábola, do rico e do Lázaro. Eu já falei para vocês o porquê que eu falo que não é parábola, né? Porque é o termo lá dizendo que havia. Então, o verbo haver, né? O H, existia. Então, foi contado em forma de parábola, mas aquilo é uma história real.
E a única parábola que ele coloca nome, né, nos personagens. Acho que é, né? É? É a única. Acho- Eu não conheço. Não lembro não. É. Que ele chama lá o É. cidadão do Lázaro mesmo, né? É, mas a questão é que não é por causa desses dois termos aí. Havia um homem rico, havia lá o mendigo. Então havia o verbo de existir. Então em forma de parábola, mas é um acontecimento real, né? Então ali a gente percebe que o Lázaro, tanto o Lázaro quanto o rico, eles tinham consciência. E o lugar era de diálogo, inclusive. E eles tinham lembrança, inclusive, de quem estava lá na terra, né? Do Lázaro, não do rico, né? Do rico, foi? Que ele disse que tem os 5 irmãos, né? É, que ele tinha lembrança. Então você percebe que essa memória não é apagada? Não é nesse sentido? Pra Então, quem tá no Hades. não, quem está na eternidade, tanto no Hades quanto no seio de Abraão. Os dois têm consciência. Mas depois que Jesus Cristo morreu, que o seio de Abraão foi levado para o lugar. Sim, mas de o Deus. estado das pessoas continua de consciência. Não é local, né? Meu Deus, me foge a palavra. Porque não é questão geográfica. Não é área geográfica. Mas a realidade existencial, ela foi mudada, tá certo? De ambiente, mas o estado das pessoas não alterou nada. Porque a gente Então está nós falando vamos ter. consciência. Vai ser meio zoado. Por quê, meu irmão? Mas vou lembrar de algumas coisas. Lembra tanto das coisas boas e ruins também? Olha, Então, é isso que eu ia perguntar. pelo que eu entendo lá de Apocalipse, parece-me que as lembranças elas não vão ser apagadas, porém os sentimentos negativos ligados à lembrança, essas já não vão ter mais. Como assim? Eu posso ter uma lembrança, por exemplo, quando nós perdoamos as pessoas, é porque a gente esquece do mal que ela fez ou porque a gente não atribui mais? Não atribui mais. Porque a gente não tem mais aquele sentimento. Aham. Mas a lembrança, a memória não é apagada, mas o sentimento é apagado. Não é isso que diz o texto bíblico? Que a gente não pode atribuir mais a questão do sentimento. Então o perdão não é esquecer do que a pessoa fez, é não atribuir mais a ela a culpa, não ter mais aquele sentimento negativo que machuca e tal. Cicatriz fica, né? Mas não dói mais. Então na eternidade nós teremos lembranças, só que essas lembranças não acarretará em sentimentos negativos. Tristeza, angústia, rancor, mágoa, Você não vai essas... se abalar com isso. Oi? Você não vai se abalar com isso. Não, essas coisas não Vai existirá mais. A Bíblia diz em Apocalipse 7 guardar essas coisas. que Vai- toda vai- angústia, vai se guardar essas coisas. toda lágrima, todos esses sentimentos negativos vão ser apagados, vão ser enxugados toda lágrima. Então, lembrança nós vamos ter, mas não tem mais o sentimento negativo, porque lá haverá um estado de perfeição. E tristeza não tem como ser, né? Filosoficamente, o Erickson, só existe alegria porque existe tristeza, filosoficamente. Só que lá haverá um estado perene de alegria, de gozo eterno, né? Então percebe que filosoficamente, nem sempre teologicamente concordam nos pensamentos, porque filosofia é uma coisa, teologia é algo muito mais superior, né? A gente está falando da ótica de Deus, não da ótica humana. A filosofia é um olhar humano, né? A teologia é um olhar divino. Mas ela também é uma grande aliada da. Claro que é ferramenta boa, irmão, não desconsidero não. Coisa boa. Tudo que nós usamos, irmão, de ciência, ela pode ser usada como uma ferramenta positiva para o pensamento teológico. Então não tem esse negócio de demonizar a sociologia, a história, a filosofia. Não. Ela é uma grande aliada nossa. Claro que é, lógico que é. Né? Agora, lógico, tem uns pensadores aí que são meio tribulados, né? Então, tem os ateus, né? Grandes deles são ateus, Nietzsche, por exemplo, né? Deus, a morte de Deus. Tem outros que vão trabalhar essa questão da religião, é um ópio do povo. Então, dependendo da abordagem deles, eles têm razão. Mas a gente sabe que muita coisa eles são limitados, e muito, e muito. Mas vamos lá, então alma, tranquilo, né, irmãos? Tem alguma pergunta sobre a alma, alguma colocação, algum acréscimo, alguma discordância? Então, então alma, espírito seria então a parte do homem que se liga com Deus. O espírito é que entende as categorias divinas. O espírito seria o aspecto do ser humano que adora a Deus. É o aspecto do ser humano
que é ressuscitado quando ele encontra Cristo, tá certo? Então todo o ser humano, sem encontrar Cristo, há nele um espírito, porém morto, no sentido de comunhão com Deus. Quando a gente fala de morte, a gente vai falar na teologia de 3 mortes pelo menos. A morte biológica, a morte física, sem novidade, isso aí todo mundo sabe, né? Não é onde o fôlego de vida, a alma aí expirou, onde de fato falece os órgãos, onde isso é o corpo físico, né? Eu estou falando do que mesmo? As 3 mortes. As 3 mortes, obrigado. A biológica, vou dar um branco, olha. Uau, A biológica, então, que é a morte física, a morte espiritual, que é a separação de Deus, a não comunhão com Deus, e a morte eterna, que é a separação definitiva da presença de Deus. A biológica, a espiritual e a eterna. A biológica, sem novidade, o corpo, ele, né, falece mesmo. O sangue vai embora, o fôlego acaba, então biologicamente morreu o corpo. A espiritual, que é a falta de comunhão, a não comunhão com Deus, o não entendimento de Deus, e a morte eterna. A morte eterna não é aniquilamento da existência, não é deixar de existir, mas é a separação definitiva da presença de Deus, é o banimento da presença de Deus, tá certo? A escatologia, eu não falei a fundo desse negócio, foi muito corrido escatologia, né? Sobre a morte eterna. Porque os dois pensamentos que tem, porque tem gente que acha que a eternidade sem Deus é de fato uma existência sem fim, e que não verá Deus nunca mais. Isso é uma linha de pensamento. Outra linha de pensamento é que haverá um período de sofrimento, Tipo um castigo. um período de punição, né, dessas pessoas, e após esse período essas pessoas serão aniquiladas. Então são 2 pensamentos que tem aí. Esse segundo aí é meio do pensamentos, né? Talibã isso aí. Então, varão, mas o que acontece? O argumento é o seguinte, Diogo. Deus não seria tão justo de Deus assim condenar uma pessoa eternamente em um sofrimento, sendo que ela pecou por um período, em comparado com a eternidade, muito pequeno, não é? Concorda nisso? Seja lá seus 100, 200, 300, 400, os antigos que viveram lá seus 900 e quase 1000 anos, realmente isso é uma questão questionável, né? Se de fato os dias era assim mesmo, mas tudo bem. Mas ainda que seja 900 anos, mas em comparação com viver em pecado, ofendendo a Deus, 800, 900 anos, nós, 70, 80, 90 anos, né, irmão? Quem chega a 100 aí está numa hora extra enorme, né? Mas que seja 100 anos vivendo. Mas você viveu 100 anos pecando, vai ser punido assim eternamente? Então esse é o pensamento. Mas os outros que apoiam essa eternidade vai dizer assim, mas pecou contra um Deus eterno. É por isso que o castigo é eterno. Então assim, as 2 linhas de pensamento. Eu acho que as 2 até são possíveis. Mas ninguém trava nada, né? Hã? Ninguém trava nada. Não, que um adota outra, né? Eu estou colocando as 2. Cada linha de pensamento tem certeza disso. Sim, claro, umas vão ter os seus argumentos. Eu não estou nem colocando os argumentos aqui deles, assim. Eu só estou colocando que há esses 2 pensamentos. E que acredito que os 2 são possíveis, segundo os argumentos que apresento. Se vocês quiserem saber mais a fundo, então vocês precisam pesquisar, porque não é matéria e eu não vou entrar nessa questão, né? Não entrei quando era matéria, imagina agora. Porque eu acho meio difícil que aniquilamento total não ia aniquilar só a humanidade, ele ia ter que aniquilar até os anjos, né? Sim, sim. Agora o problema é que os anjos são outra categoria, né, de seres, né? São eternos. E eles pecaram não contra a santidade de Deus, foi contra a autoridade de Deus. Aí é um negócio um pouco mais, um pouco, não digo mais grave, mas, quer dizer, é mais grave sim, mas é diferente, né? Mas bom, é uma coisa assim que eu acho Mas eles que... são eternos. Não são? Quem? Os anjos. Sim, a partir de um ponto criado. Como o ser humano é eterno a partir de um ponto criado. Ué, só Deus é eterno. Esse atributo de eternidade só pertence a Deus. Não é? Por que é um ser eterno? Que não tem princípio e nem fim de dias. Os anjos têm princípio e os homens têm princípio.
Então eles não são eternos no absoluto, só Deus é Não. eterno, só Deus é infinito. Infinitude e eternidade são atributos exclusivos de Deus. Os homens têm isso em parte, mas é uma questão que eu não vou tratar. Nas duas partes. Se ele pecar contra Deus, ele vai passar a eternidade toda. Não sei, é uma linha de pensamento. Pesquisem mais um pouco, né? Pesquisem essas duas linhas, vocês vão ter aí, tá certo? É que não é o propósito da aula e nem da matéria a gente ir a fundo nisso. Só que a gente tem que saber o seguinte: o homem tem um espírito. Esse espírito é onde o Espírito Santo, inclusive, se comunica com o homem. Tá certo? Né? E o espírito não pode pecar. O espírito do homem não peca, porque é a parte regenerada. É a parte onde foi vivificada, ressuscitada. Então o espírito do homem não peca. O que peca no homem é a alma, que usa como instrumento o corpo. Tem uma linha de pensamento que fala disso. Hum? Tem uma linha de pensamento que fala disso. É essa. Não, eu estou colocando a tricotomia agora. É ela mesma. Estou falando do corpo, da alma e do espírito. Estou abordando a tricotomia. Mas o espírito, então, na visão da tricotomia, é o aspecto do homem que se comunica com Deus, que entende as coisas de Deus, que subjuga a alma, tá certo? Subjuga a alma na vontade de Deus. É por isso que Paulo vai dizer, inclusive, que tem um combate, lá em Gálatas 5, 16 e 17, entre a velha natureza, né, o velho homem, que é essa alma não regenerada. Ele vai usar lá o termo carne, mas é em referência carne ao velho homem, não é carne a questão do corpo biológico, não tem nada a ver, tá certo? Então a palavra carne lá em Gálatas 5, 16 e 17 vai falar sobre o velho homem, ou seja, esse velho homem que é a alma que faz a própria vontade do homem. E aí quem que peca? É a alma. Mas quando o espírito é regenerado, ele subjuga a alma. É por isso que Paulo disse, é um combate. O espírito e a carne. E um opõe-se ao outro para que não façais o que quereis. Mas se nós andamos em espírito, então a gente não cumpre os desejos ilícitos da alma. Ou do velho homem. No caso, carne, o termo lá. E essa luta é o espírito do homem e a alma, né? Que é a carne, né? O espírito, que é a parte do homem que foi alcançada e regenerada, salva, ou seja, ela foi ressuscitada. Porque lá, quando Satanás diz para o Adão, Deus diz para Adão, o dia que tu comer vai morrer, e Satanás diz assim, não é verdade, não vai morrer. De fato, quando ele come, ele não morre biologicamente, mas espiritualmente isso vai sendo mostrado logo no primeiro reencontro que Deus foi ter com o homem. Ele já teve medo, ou seja, a comunhão já não era mais a mesma. E quando ainda ele falou com Deus, e Deus perguntou assim, onde estás, Adão? E ele estava escondido. Mas por que se escondesse? Porque estava nu. Mas quem te mostrou que estava nu? Então, já que a comunhão entre ele e Deus já não é perfeita, já não é harmônica. Ele perdeu essa comunhão. Essas vestes de comunhão, né, figuradamente falando, essas vestes de comunhão, ela foi perdida. Ele estava despido agora como um pecado desnudo diante de Deus. Porque nenhum pecado fica oculto a Deus. E aí agora ele foi perdendo a comunhão. Esse que é o problema maior da humanidade. É que quando peca, não vem a morte logo. Quer dizer, problema por um lado, mas esperança por outro. Que também se viesse, não sobrava ninguém, né, para Deus resgatar. Né? Mas essa questão que as pessoas vão pecando, o próprio Eclesiastes, o próprio Salomão diz em Eclesiastes, pelo fato de não vir logo a consequência do pecado sobre a vida dos homens, é por isso que o coração deles está disposto para pecar. Porque se viesse o juízo logo, já pensou se na igreja fosse, se toda ocasião na igreja fosse como foi lá em Atos, Apóstolos capítulo 5, mentiu, o Espírito Santo vai lá e fulmina? Hã? Não ia sobrar nenhum. Ou então o povo falar, opa, ninguém vai pecar aqui não, porque o negócio é sério. Por que Deus, irmãos, agiu assim no princípio da igreja? Justamente por isso. Porque aquele movimento era de Deus, para os homens saberem que ali era Deus que estava agindo, iniciando o resgate na humanidade através da igreja. É para a gente pegar o exemplo, né? Sim, claro. Vamos matar um dele. O Espírito Santo não vai matar você, vai te matar. Então, amados, o Espírito então seria essa parte do homem que adora a Deus, que tem consciência de Deus,
que entende as coisas de Deus. As coisas de Deus só são discernidas através do Espírito, tá certo? Só através da revelação. E a revelação, ou melhor dizendo, desculpa, não é revelação, a iluminação se dá no Espírito. O entendimento, ele é iluminado, porque esse entendimento estava obscurecido pelo Deus desse século, que cegou o entendimento dos incrédulos. Segundo aos Coríntios 4:4, né, se não me falha a memória, está escrito isso aí. Então, Senhor, mas na prática, como fazer o espírito vencer a alma? Oh, que coisa boa, hein, Varão? Pensei que ninguém ia perguntar esse negócio. Deixa eu apertar até aqui os cintos aqui, porque nós vamos decolar agora, no espírito. Vai caindo aqui. Existe, irmãos, na teologia, um conceito que são assim, os meios da graça. O que são os meios da graça? São os recursos que Deus disponibiliza para que o salvo se mantenha salvo, ou seja, mantido salvo. Não é se mantenha, né? Mas seja mantido salvo. Que são o quê? A vida em comunidade, a vida em oração, o alimento que é a reflexão da palavra de Deus. Então esses meios são meios que vai nos nutrindo espiritualmente. De fato são, irmãos, alimento, entre aspas, espirituais, onde a gente fortalece o espírito. Jesus disse, a carne é fraca, o espírito sempre está pronto. Então o nosso espírito precisa ser alimentado, é um fato. Como o corpo, ele precisa de um alimento orgânico, não é? Como a alma se alimenta através dos 5 sentidos, o espírito se alimenta então das coisas espirituais. E o que são essas coisas espirituais? A palavra de Deus de fato é um alimento, isso é fato. Jesus, ele disse em João 6,68, 6,63, ele disse, as palavras que eu tenho dito são espírito e vida. Então as palavras de Jesus, as escrituras sagradas, nós consideramos que de fato são nutrientes espirituais, que vai nos fortalecendo. É fato isso aqui. Eu posso pegar aqui um monte de versículo que vai trazer essa ideia, não é? Colossenses 3,16, por exemplo, 1 Pedro, capítulo de número 2, verso 1 e 2, vai falar isso e outros mais ainda. O Paulo vai falando sobre o alimento sólido. Que alimento é esse? Né? O Hebreus vai falando, inclusive, de um alimento que tem pessoas que são meninos, ainda precisa comer esse alimento mais bem, de uma forma bem simples, as profundidades, a questão sólida que ele vai colocar no livro de Hebreus, né? Que são as complexidades da palavra de Deus, ainda não é possível, porque ele precisa, a ideia, a metáfora, é como a criança mesmo que vai crescendo, ela precisa de um leite, de um alimento, que é leite, que é líquido, depois pastoso, depois sólido. Quem não está experimentado então na palavra de Deus, não pode comer o sólido, tem que ser o simples, né? Então como que a gente fortalece o espírito? Vivendo em comunidade, adorando a Deus, em uma vida de piedade, em uma vida... Quando a gente tem a prática da oração e do jejum, o que a gente está fazendo, irmãos, quando a gente jejua e quando a gente ora? A gente está subjugando o nosso ego, o nosso eu, a nossa velha natureza, e a gente está fazendo exercício de fé, de humildade, e se colocando na dependência de Deus. Então a oração e o jejum, de fato, são meios da graça, onde a gente se esvazia de nós mesmos pela humildade, né? Humildade, o que é humildade? É você se esvaziar e saber que você é insuficiente e incapaz e precisa de Deus. Então nisso a gente vai se fortalecendo. A gente vê o exemplo de Jesus, né? Quando foi para o deserto. Então ele não se alimentou fisicamente, né? Biologicamente. Ele não se alimentou mesmo de comida, mas ali ele estava fortalecido no espírito de tal maneira que ele teve um embate com Satanás, o próprio Satanás. Então olha só, então a gente precisa ter a consciência, pelo fato dos cristãos desprezarem esses meios da graça, é por isso que muitas vezes estão do jeito que estão. Da oração de jejum. Oração, jejum, vida comunitária e leitura bíblica. Essa vida comunitária é... Viver em igreja, viver em comunhão. A gente necessita disso. Essa proposta dos desigrejados, isso é um negócio muito perigoso. Pessoas que se isolam, né? Provérbios 18:1 vai dizer: quem se isola, ele se revolta contra a sabedoria. Então a vida em comunidade, porque o que é a comunidade cristã? É onde um edifica o outro através dos dons espirituais. Então é onde a gente se reúne
para mutuamente a gente se edificar. Então, quando a gente se reúne, diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 14, verso 26, um tem salmo, um tem doutrina, um tem revelação, um tem língua, outro tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. É que a gente tem um ensinamento assim totalmente equivocado, né? De reunião, de ajuntamento de cristão. Cada um vai ali para buscar de Deus para si. É uma proposta muito egoísta, né, irmão? Muito equivocada e não é bíblica isso. Agora, a reunião bíblica, a liturgia que Paulo recomenda, a adoração em comunidade, biblicamente falando, é quando nós nos encontramos para a gente repartir o dom que nós temos uns com os outros. Então Deus me usa para te edificar porque eu tenho um dom que vai te servir. Você tem outro dom que vai me edificar e assim sucessivamente. Então isso aqui é de fato, de alguma maneira, a gente está se alimentando mutuamente. A gente está em volta da mesa do banquete espiritual, né? Onde eu tenho uma ferramenta e pego esse alimento e dou para você e vice-versa. Essa é a realidade. Então seja por profecia, seja pelo ensino, seja através da revelação, seja através da compaixão, são alguns dons que as pessoas desprezam, né? Mas está escrito lá, a generosidade, o repartir, o exortar, são todos dons. Parece, nós pentecostais só enxergamos 2, ou 3 talvez, dons de curar, profecia e língua estranha com interpretação. O principal que é o amor. Amor não chega a ser um dom, mano. Amor, na verdade, é um caráter desenvolvido na vida do cristão. Não é dom. Não é dom. A Bíblia não diz, eu sei que falam, né? Eu tenho o dom do amor, falando tem o dom do amor, isso não existe, biblicamente não. O amor, na verdade, é a essência do discípulo, né? Paulo disse que é fruto. Isso, é o fruto, está lá em Gálatas, né, Mari? É fruto, dom do amor, não tem dom. Deixa eu fazer por você falando lá dos igrejados. Um exemplo, se eu não tivesse uma igreja, quisesse congregar em casa, assim, só eu e minha família, vai haver algum problema? Mas uma igreja é constituída de 2 ou 3 no nome de Cristo. É maior a responsabilidade. É. Agora vai ter que ter um irmão mais maduro lá, né? Vai ter que ter um irmão mais maduro lá, alguém No mais caso maduro. de Paulo, ele falou que não aprendeu de homem nenhum. Ele aprendeu com a revelação do Espírito Santo. Sim, ele está falando do evangelho que ele recebeu, Jefferson. Do evangelho que ele recebeu. Mas Paulo, por exemplo, ele aprendeu sim de muitos homens, os profetas, né? Quando ele diz que não recebeu o evangelho de homem nenhum. Gálatas 1. Isso, capítulo 1 mesmo. O evangelho ele não recebeu. A mensagem que ele pregava não foi de homem. Foi a revelação de fato que ele teve do Espírito Santo, que ele escreveu. Isso é fato. Mas não é que Paulo estava dizendo que ele não precisava congregar, que ele não precisava de igreja. Ele era um missionário, é uma coisa um pouquinho diferente. Mesmo assim, um missionário, ele sempre vai ter uma comunidade. O fato é, irmãos, nós sempre vamos precisar de pessoas. Isso é muito perigoso, andar sozinho. Essa proposta não é bíblica. Eu vou me reunir em casa. Não tem problema. Não vejo problema nenhum. Tá bom, você mais 1, 2 cristãos vão ler Bíblia, vão orar, né? Vão se edificar mutuamente, vão se ajudar mutuamente, não tem problema. Agora sim, isso vai crescer inevitavelmente. Isso o quê? Vai crescer inevitavelmente. Professor, o D.A. Carson, ele fez eu não lembro se era uma tese do seminário que ele fez. Eu sei que ele escreveu um artigo falando sobre os desigrejados. Ele foi para estudar sobre isso, que o movimento começou nos Estados Unidos, né? E aí... Tudo que é ruim vem de lá. Impressionante. E aí, tipo assim, o ponto de vista que ele colocou, professor, eu não critico os caras. Porque assim, ele falou, o que aconteceu com o movimento? As pessoas eram da igreja, elas comungavam na igreja e acontecia o quê? De repente, o pastor da igreja cometia um erro com uma pessoa e tal, aí a pessoa se desanimava a sair da igreja e não ia mais para a igreja. E aí teve uma época, acho que entre os anos 90 e 80, que tinham pastores que roubavam a igreja e tal. E foi um maior desastre, ele contando lá, né, sobre isso daí. E aí ele chega a essa conclusão, que os desigrejados, quem formou eles foi a própria igreja. Sim, a má igreja. É assim, ele Diogo. falou que a questão é da causa e efeito. Sim. Os líderes bateram na igreja, transformaram num circo. Sim. E as pessoas saíram para se refugiar. Vamos tentar então dividir desigrejados e desigrejados. Tá certo? Que de fato eu concordo. Tem aí
tem dois povos nesse termo aí, nesse título que deram, de desigrejado, que eu acho um título até infeliz, impróprio e impossível. Porque um cristão nunca pode se desigrejar, ele pode se desinstitucionalizar ou então se destemplar. Tá certo? Ou seja, não frequenta o templo e não está na instituição. Aí sim. Agora um cristão desigrejado é impossível. Porque um cristão, ele é a igreja, ele faz parte da igreja, ele é um membro da igreja. Mas tudo bem, deram o termo aí desigrejados. De fato, reconheço que há dois grupos aí. Tem aqueles que não querem nada com nada, não querem se submeter a ninguém, não querem ter liderança nenhuma, não querem responder para ninguém, são os revoltados e não fazem nada, gente sem compromisso, que é mais fácil. Então há essa pessoa descompromissada com tudo e com todos. Agora há esse segundo grupo, que de fato viviam em igrejas que faziam mais mal do que bem, é o que Paulo diz, quando se reúne, eu reprovo vocês, não tem louvor nenhum, vocês estão comendo aí a ceia, inclusive, tudo para pior, o negócio tá feio. Então tem igreja que faz mais mal do que bem. Quando a igreja deixa de ser terapêutica, ela começa a ser prejudicial. E aí a minha orientação é, sai dela, povo meu. Né? Escapa de por tua vida, então é fato. Mas essas pessoas chamadas de desigrejadas, porque de fato estavam em uma comunidade que de Deus não tinha nada, que onde quem mandava lá era o homem era dono das almas, né? Havia um imperador lá, um dono da igreja, um fundador da igreja, uma pessoa que era tirana, que decidia sozinho, que mandava e desmandava, aí é complicado, então sai mesmo. Agora essas pessoas que saem, de alguma maneira ou de outra, elas vão se reunir com outros irmãos, isso é fato, essa é a questão. O Ariovaldo Ramos disse, numa certa feita até a respeito disso, que a gente não sabe fazer outra coisa a não ser igreja. Não sabe. Então assim, vai começar, vai lá 2 ou 3, vai lá, não tem aquela burocracia toda, aquela liturgia complicada, não tem todo aquele negócio, não tem, tudo bem, mas 2 ou 3. Não tem jeito, irmãos. Vão adorar a Deus, vão compartilhar a palavra com alguém, essas pessoas vão se reunir ali também, aquilo vai crescer. Vai ter que ter uma pessoa que direcione, uma pessoa mais madura, vai ter que ter, não tem jeito. Aquilo vai virar uma igreja. Mais ou menos o que aconteceu com o Caio Fábio. Caio Fábio então se desiludiu com tudo que é organização religiosa. Ele se desvinculou. O que ele fez? Uma outra igreja com menos institucionalização. Então não é tão institucionalizada. Não tem aquela burocracia toda, mas é uma igreja. Ou seja, tem um pastor, tem uma pessoa que, de uma maneira ou de outra, é ele que direciona as coisas. Não é? Tem gente lá que cuida da parte do louvor, que adora a Deus. Tem pessoas lá que fazem lá uma programação, é uma coisa menos formal, é menos formal. É uma coisa mais leve, mas é uma igreja, tem um mínimo de organização. Né? Então talvez é mais leve, é mais parecido com o Evangelho, é uma coisa mais parecida com o Novo Testamento, mas é uma igreja, não tem jeito. Agora a pessoa ficar assim, e é egoísmo também. Que sentido tem os dons se não é para servir os outros? Não tem sentido. Então vocês percebem, eu reconheço que tem esses dois grupos, é por isso que eu não digo que todo desigrejado é um desviado, eu teria que ser a quarta pessoa da Trindade para afirmar isso, né? Não tem como, né, irmão? Então é fácil para muitos pastores aí falar assim, é tudo desviado, desigrejado. Não conhece a história, vê direitinho. Nessa tese dele ele me convenceu, porque o negócio, a culpa, ele tirou na tese lá, ele tira a culpa dos desigrejados. Sim. E coloca a culpa na liderança dos pastores. Mas você percebe que tem que ter um discernimento entre os desigrejados, que tem dois grupos, viu? Tem dois grupos aí. Né? Tem dois grupos e a gente precisa ter cautela. Como dentro da igreja tem. Dentro da igreja também tem dois grupos, os salvos e os não salvos. É joio e trigo que a Bíblia chama, né? É um fato. Mas a gente precisa ter muita cautela, porque a tendência sempre é de taxar um grupo e rotular, né? O rótulo muitas vezes é injusto. Então tem pessoas que estão feridas, momentaneamente não estão se reunindo com ninguém. E é preciso outros cristãos ir lá e caminhar com essa pessoa, abraçar a igreja. Igreja, de fato, são 2 ou 3 irmãos, isso é constituída igreja. Agora, uma hora ou outra, essa igreja vai ter que ter um mínimo de organização. Um irmão mais maduro vai ter que ter lá, que a gente chama de pastor. Não fala que toda ovelha tem que ter um pastor, né? Então, até o pastor também é ovelha, precisa ter outro pastor. E o Salomão falou que tem a casa de oração, né?
Orar a Deus, não fala? Ah não, ali é uma coisa assim já. Não dá Antigo pra Testamento, adorar irmão Deus. Desi, Antigo Testamento a gente já vai diferenciar do Novo Testamento. O Novo Testamento, de fato, vai ensinar que a adoração não se dá mais em lugar nenhum, que não tem dia nenhum sagrado, que não tem mais sacerdote nenhum que dirige o culto. Adorar. Então, assim, a gente precisa entender. Mas o equilíbrio é não ir para um extremo e nem para o outro extremo. Aqui que é o desafio que nós temos, irmão. Que a maioria não tem essa maturidade para viver nesse equilíbrio. Aí que é o problema. O problema é que a gente, líderes, obreiros, são os grandes culpados para formar essa insatisfação, né? Para formar, às vezes, um lugar pesado, um lugar que não tem prazer, que as pessoas elas são quase que funcionários. Então, assim, a liderança, de fato, parece que não está sabendo conduzir a igreja como deveria, como uma família, né? Como um lugar de ajuda, de terapia, como um lugar que é prazeroso estar. Embora vai ter as suas dificuldades, porque é relacionamento, não tem jeito. Não existe nenhum relacionamento nesse mundo que não tenha desgaste. Só que isso precisa ser renovado com o amor de Deus, com a graça de Deus, os meios da graça. A gente precisa ser, entre aspas, visitados pelo Espírito Santo em todas as reuniões, para que Deus trabalhe em todos, inclusive no líder, inclusive no pastor, né? Então começa errado essa ideia de que existe uma hierarquia, que existe lá pessoas que... Já começa errado essa ideia, vem para a igreja para pegar a sua bênção, vem aqui buscar a sua bênção, ah, você não veio e perdeu. Então são coisas assim, irmãos, que a gente coloca como sendo algo, uma instituição mesmo, né? Imposto sobre as pessoas. Irmãos, todo mundo é livre, nós somos livres, e eu sirvo a Deus porque eu entendo que Deus é Deus, e eu vou para a igreja, não é porque, eu sou obreiro, então vão perceber que eu não fui, eu tenho que bater cartão, e não sei o que tem. Não, quando começa essas coisas, o propósito já vai se perdendo. Biblicamente falando, o propósito bíblico já não existe mais, irmãos, que é se encontrar. O que é culto? É reencontro com Deus e com os irmãos, é a comunhão vertical e horizontal, é a alegria de rever os irmãos, né? Seminário de missões urbanas, eu falei até lá no encerramento, e na verdade eu organizei aquele seminário só como um pretexto de rever o irmão Paulo, que estava lá na Bahia, estava muito longe, eu queria trazer ele para cá. Que é só um pretexto, eu queria ver mesmo o Paulo, que faz uns anos aí que a gente não se vê. Então essa é a nossa alegria, é reencontrar, é se ver, é adorar a Deus, é edificar mutuamente. Falei, meu irmão, como que você estava? Não estou muito bem não, então vamos orar junto aqui, né? Falar, Senhor, me usa hoje, para que se tiver alguém lá triste, que o teu Espírito me use como uma profecia de consolo. Senhor, se tem algum irmão lá que está meio assim, saindo do caminho, me usa como uma profecia de exortação. Ô Senhor, tem gente lá que precisa ser edificada, construída no Senhor, me usa com a mensagem, usa as minhas mãos para impor sobre enfermos. Então é nesse sentido, irmãos, essa questão familiar, é que a gente institucionalizou o negócio, fez do Evangelho uma religião. Mas se institucionalizou da maneira errada, né, moço? Porque o poder fica centralizado em um e um não tem poder. Não tem poder não, mas não tem habilidade para fazer tudo que precisa ser feito. Não tem liderança bíblica, né? E todo mundo fica esperando assim. Tem um bocado de coisa errada. Mas a questão é, irmãos, então o Espírito, a gente desviou aqui, foi um desvio talvez proveitoso, né? Talvez, né, irmão? Então o que acontece? O Espírito, irmãos, o Espírito precisa ser fortalecido, e ser fortalecido através dessas formas. Quando a gente se vive em comunhão, nosso Espírito é fortalecido. Eu sou encorajado pelo outro irmão, por meio de uma palavra de Deus, que Deus deu, né? Então essa é a questão que nós temos que entender. Os meios da graça, quando a gente vive então, sendo beneficiado, utilizando esses meios da graça, então o nosso Espírito, ele vai ter muito mais condição para vencer as tentações da alma, muito mais tentação, e as limitações do corpo não vão ser tão fortes assim, para que a minha alma use o meu corpo para pecar, porque a alma está submissa ao Espírito, que está forte. Olha só, coisas que a gente despreza: leitura diária da palavra de Deus, diária, irmão, reflexão, a gente chama de devocional, a gente despreza isso. A gente despreza vida de oração diária, a gente despreza isso. A gente despreza muitas vezes se reencontrar com os irmãos diariamente.
seja na igreja, na praça, em casa, tanto faz. Essa é a questão, tanto faz. Agora, quando se centraliza a questão que tem que ser no lugar, aí já tem um equívoco teológico, né? Quando se centraliza que você precisa ouvir uma palavra de Deus através lá do pastor, que chamam-se de sacerdote, já é outro erro teológico. Que você precisa estar em tal dia na igreja, ou em tais dias na igreja, é um erro teológico. Então a gente percebe um monte de equívoco aí. Irmãos, olha só, o que Deus estabelece e propõe na sua palavra é eficaz, é abençoador, produz vida. Agora, o que os homens propõem, aquilo que a palavra de Deus não propõe, aí, meu irmão, aí não é religião, aí não produz vida. Aí, assim, é uma... Eu vou colocar assim, é uma muleta a religião disponibiliza para a pessoa. Uma muleta, para que a pessoa ande de uma forma deficitária, sofrida, né? Sofrido, suando. Agora o que a palavra propõe é vida, irmão. É vida, é revigorar das pernas. Vai dizer um texto de Hebreus? Diga, mano, eu quero ler Hebreus aqui. O professor fala assim, comunhão, o irmão comunhão com o outro. Seria uma reunião de irmãos sempre na casa de um e do outro orando ou na igreja? Qualquer lugar, na praça, Dois é comunhão? na esquina, no templo, No domingo, no mercado, no açougue, em qualquer lugar. Em qualquer lugar. A palavra fala que tem 2 ou 3 falando meu nome, ali tem comunhão, né? Tá. Bom, deveria, né? Aí não posso garantir não, mas assim, bom, se estão no nome de Cristo, a gente Citando tem versículo assim. bíblico, né? Não é só isso, não é só isso, não. É a vida partilhada do Evangelho. Sabe o que acontece? A gente é muito superficial nesse entendimento. Muito superficial. Irmãos, quantas vezes, olha eu aqui com saudosismo, mas tem coisa que dá saudade mesmo. Quantas vezes, numa esquina, numa conversa desproposital, Deus usava, a gente sem perceber, sem ser algo intencional, para consolar pessoas, para abençoar pessoas, não é? E aí no final falou, meu irmão, você não tem ideia aqui do que Deus te usou para falar comigo e tal. E era aquela coisa desproposital, mas o coração era aberto para Deus. O problema, irmãos, é que a gente acha que culto a Deus é em lugares, em dias específicos, em horário específico. O culto a Deus é na vida. O Espírito Santo quer nos usar para abençoar pessoas em todos os lugares, em todos os momentos. É que a gente só abre o coração, a gente só se quebranta muitas vezes no coletivo em certos lugares. Isso que é o maior erro, porque a gente ainda é religioso, a gente ainda vive como a proposta do Antigo Testamento, né? A gente ainda vive assim, mas o Evangelho não é isso. O Evangelho é servir a Deus na vida, em todos os momentos, O que me impede de orar quando eu estou na rua? O que me impede de sentir a presença de Deus enquanto eu estou na fila do açougue? Eu não estou falando aqui de ser alienado, fanático, aquela pessoa. Eu estou falando de ter um espírito onde o Espírito Santo tem a liberdade de agir, falar em qualquer momento, em qualquer ocasião, na vida, no dia a dia, irmãos. É isso que a Bíblia propõe. Eu não entendo de outra forma no Novo Testamento. Não entendo de outra maneira. Agora nós limitamos demais essa nossa vida, a nossa instrumentalidade na mão do Espírito Santo. Nós nos privamos e muito de andar com Deus, irmãos, na vida, no dia a dia, e muito. A gente acha que a gente se encontra com Deus no templo. Irmão, isso é Antigo Testamento, pelo amor de Deus. Onde é que tem isso no Novo Testamento? Não existe, não tem passagem. Não tem. Aí que é a questão, né? A gente se encontra com Deus todos os dias que a gente acorda. Deitei, dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Estou aqui sim. Aí ao invés de a gente ver o WhatsApp, a primeira coisa, a gente ora a Deus. Né? Quando acorda, o que a gente faz a primeira coisa? Ver o WhatsApp? Eu ia falar uma piada aí, mas... Jornal. A questão é, amados, o nosso espírito precisa se alimentar das coisas espirituais, dos recursos espirituais. Quais são? Então, vida em comunidade, não tem jeito, tá certo? E é ferro com ferro se afia, e é lá mesmo que a gente cresce, é lá mesmo que a gente serve uns aos outros, não tem jeito. Porque essas pessoas também, já falando aí, continuando falando dos igrejados,
Essas pessoas que metem o pau na igreja, mas elas não fazem nada para contribuir em nada com a humanidade. Em nada. Ah, não quero pertencer a uma instituição. Tá bom, então faz o seguinte, entra aí no hospital, vai lá cultuar a Deus, vai lá adorar a Deus, vai lá pregar a palavra, orar pelas pessoas, servir ceia. Vai lá. Não fazem isso. Vai no orfanato, não fazem isso. Vai na Cracolândia, não fazem isso. Não fazem nada. Então, muitos dos desigrejados, na verdade, são gente covarde, preguiçosas, omissas, outros adjetivos que eu não quero falar para não pecar, né? Às vezes é uma revolta sem causa, né? Eu conheço assim, pessoas que são ultimamente dois desigrejados diferentes um do outro. Falou. Isso tem, a gente não pode rotular todo mundo. Tem um vizinho meu que você conhece também, né? Sim, E tem o pastor Nelson, né? O irmão Nelson. não lembro. Olha, dele calãozinho. Era perdido lá, o pai de Suzano, Suzano. Aí o pai de Rafael estava pastoreando. Aí se entristeceu com uma organização, está em casa, já faz tempo. Eu vou recomendar um livro bom para vocês, Mari. Compre esse livro. Se vocês quiserem, eu trago, é baratinho. O título é Não Quero Ir Mais à Igreja. Eu vou dar uma pesquisada, eu ponho lá. Já pesquisei lá. Excelente, nossa, bom demais. Bom, coisa boa. Coisa assim excelente. É essa parte, Diogo, que você falou que o D.A. Carson ele trouxe a tese. Esse livro conta... nesse livro aqui? Não, esse livro conta. Tá. Então, esse aspecto que pessoas que... Mas aí você vai ver o resultado final. E aí seria muito bom que você ia ver o resultado final. Que é o que você que você colocou lá, mas... Irmãos, compre esse livro, é baratinho. Eu busco pra vocês lá. Deve ser 20 conto, um negócio assim. Já busca. Meu pai. Eu comprei numa igreja desviada. A igreja... Por que não quero mais ir pra igreja? Não quero. Não quero. Não quero.